Juízes, aonde? O moço está dizendo, canta, eu digo, aonde? E quem não conhece que é uma linguagem baiana nesse negócio de aonde? Tipo assim, você quer almoçar? Aonde? Por que você não foi, rapaz? Aonde? Aí quem não conhece diz, ali. Juízes capítulo 1. E o versículo, simplesmente o versículo 21. Diga para alguém que está próximo de você, mas diga mesmo, ó, diga para ele as seguintes palavras: esta noite é a sua noite. Agora olhe para ele, é sério, olhe para ele e diga assim, ó, antes que Deus fale com você, me mostre aí como é que você glorifica o Senhor, vá. Aleluia. Juízes capítulo 1, versículo de número 21, queridos. Juízes 1, 21. Diz assim: porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Amém. Queridos, tem texto bíblico que a gente lê que o texto por si já traz uma interpretação assim dentro do mundo exegético, que a gente já entende o que é que o texto está dizendo. Mas tem texto que nós, apregoadores, lemos, que dá vontade de olhar um para o outro assim, depois que a gente lê, dá vontade de olharmos um para o outro assim, vizinho de banco, e dizer: você entendeu alguma coisa que ele leu aí? Sério, pastor? É, porque o diabo é sujo. Então, há textos que a gente lê que dá vontade de perguntar para o vizinho de banco: você entendeu alguma coisa aí? Um exemplo aqui, esse texto aqui. Se tu disseres que tu está entendendo alguma coisa, desculpe-me, tu és mentiroso, você não está entendendo nada. Olha, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Queridos, para nós entendermos esse texto aqui, que é complicadíssimo de ser entendido, requer um retrospecto, requer o início da história. Para entendermos esse texto aqui, o que Deus está tentando falar conosco, ou que Deus está falando, mas infelizmente não estamos entendendo, requer irmos lá para a semente, para depois chegarmos a este fruto. Esse texto aqui diz que os filhos de Benjamim fizeram aliança com os jebuseus. Antes, não excluíram, não demoliram, não destruíram, não dissiparam, não exterminou os habitantes de Jebus. Antes fez aliança com os jebuseus até o dia de hoje. Deixa eu tentar te explicar um pouco de história bíblica, verídica, história com H, não faz mal a ninguém. No livro do Gênesis, capítulo 12, nós encontramos uma história que todos conhecem de cor e salteado. Deus chamando um velho cujo nome era Abrão, marido de uma mulher cujo nome era Sarai. Abrão quer dizer exaltadíssimo, Sarai quer dizer contenda. Agora imagine, exaltado marido de contenda. Olha a confusão. Aí Deus diz: ó exaltado, sai do meio da tua parentela, que de você eu vou fazer uma grande nação. Deus prometeu. Ele disse: Senhor, eu quero te dizer que Sarai, ela
é estéril. Mas se tu estás dizendo, e tem mais, precisa de 2 milagres. Primeiro, estéril. O senhor sabe a minha idade? 2 milagres. Resumindo, ele sai, acredita, e lá na frente Deus resolve trocar o nome de Abrão para Abraão, que é pai de uma grande nação, e de Sarai para Sara, que é princesa. Aí deu certo, pai de uma grande nação, marido de uma princesa chique. E Deus um belo dia e diz: Abraão, Abraão, e aí, tá gostando da viagem? Andar comigo é bom? Sim, senhor. Precisou de mim só reclamar que eu estou aqui, certo, Abraão? Sim, senhor. Aí Sarai deu à luz a um filho cujo nome era Sorriso, ou Isaque. Aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você está vendo essas terras aqui? Levanta o teu olhar. Estou vendo. Visto? Visto. Pois essas terras aí que tu estás a permear, esta mesminha aqui, eu vou dar a semente da tua semente. Como é que é, Jeová? Essas terras que você está acampando, morando aqui, é essas terras aqui, essa mesminha, que eu vou dar para a semente da tua semente. Ó Senhor, muito obrigado. Um belo dia, Abraão morre, lógico. Aí Sorriso, Isaque, agora já tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó, suplantador e peludo. Esaú peludo e o suplantador Jacó, o ludibriador, significado do seu nome. Aí Deus chega para Sorriso, para Isaque, e diz: Isaque, estás vendo essas terras aqui que teu pai habitou? Hoje já dorme. Pois essas terras aqui, essa mesminha aqui, eu vou dar para a semente da tua semente. Senhor, essas aqui, e os inimigos, não interessa, essas aqui. Aí Deus escolhe um dos 2 filhos de Sorriso. Sorriso morreu, e Deus escolhe um dos 2 filhos de Sorriso para renovar a promessa, que foi para Jacó. Jacó agora tem 12 filhos: o Esacal, o Zebulon, o Benjamim, e o Rubens, o Dan. E resumindo, e diz: ô Jacó, por sinal está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 1: e habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai. E diz a Bíblia que o Senhor Jeová chega para Jacó e diz: Jacó, essas terras aqui, esta mesminha aqui, que peregrinou os teus pais, eu vou entregar para a tua semente. Os teus filhos vão herdar, vão habitar, vão ser dono dessas terras aqui. Esta aqui, Senhor Jeová, essas aqui. Um dos filhos de suplantador é levado para o Egito, cujo nome era José. José agora é governador do Egito. Traz o seu pai e seus irmãos para habitarem no Egito. Foram morar na cidade de Gozem, ou de Gozem. De natureza, queridos, escuta isso, que Jacó morreu, José morreu, os irmãos de José morreram, mas os descendentes ali ficaram. Escuta esse mistério. E Deus resolveu punir os filhos dos filhos do velho Jacó. E Deus virou as costas 430 anos para Israel, que agora é cativo no Egito. Levantou um rei, diz a Bíblia, um faraó, que não conhecia a história de José, e passou a oprimir os filhos da promessa. Eles agora estão longe, não estão mais nas terras das promessas, estão lá no Egito. Eles agora são escravos do Egito. Por ótica humana, não havia probabilidade nenhuma de cumprimento de promessas, porque agora eles são escravos.
eles não estão mais peregrinando as terras das promessas. Eles estão longe, muito longe. Mas quando Deus de Abraão promete, pode levantar-se quem quiser. Deus não é de fazer ameaças, porque ameaças falham. Deus é de fazer promessas. Pois bem, um certo faraó, escuta esse mistério, temeu porque da potência, do contingente, do número de massa humana, de hebreus ali no país. Escuta esse mistério. E baixou um decreto federal. Era lei federativa. Toda e qualquer hebreia grávida terá que ser assistida por parteiras egípcias. E uma vez nascendo mulher, está salva. Mas se for varão, infelizmente vai ter que morrer. E assim aconteceu. Toda e qualquer hebreia, uma vez grávida, a parteira ou as parteiras de Faraó pegava o menino, dava para o carrasco, e ele era partido no meio e jogado o rio Nilo abaixo. Foi muitos e muitos meninos partidos. Esta lei veio 3 anos após Arão nascer, 7 anos após Miriam nascer. E de repente, queridos irmãos, queridas irmãs, a Bíblia relata-nos que nasceu uma criança, filha de Dona Joquebede, que era a mãe deste garoto, que quer dizer Jeová é glória, ou Joquebede. De natureza, queridos, que ela, esposa de seu Arão, de repente, que quer dizer, no caso, pai formoso, ela disse: meu filho, o que vamos fazer, Arão? E a parteira, quando vê o menino saindo, ela pega o menino, e a Bíblia diz que a parteira, olha, não era tipo marinheiro de primeira viagem. Aquela parteira não tinha, ela tinha que honrar a ordem de sua majestade o rei. Ela já tinha entregado muitos e muitos meninos para os carrascos partirem no meio, mas ela não teve coragem, porque a Bíblia diz que o Deus de Abraão impediu que ela fizesse isso. Ela arrumou uma encrenca por isso. Acompanha a história. Aquela parteira arrumou uma encrenca, mas isto é nada mais, nada menos que o Deus de Abraão. Porque Deus, quando quer abençoar alguém, sempre arruma uma encrenca para abençoar alguém. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: Deus vai arrumar uma encrenca para te abençoar. Pois bem, e a parteira pega aquele menino, escuta esse mistério, e fala para a mãe dela, do garoto: fica tranquila, esse aqui não vai morrer. Ela: sério. Escondeu o menino e contou-lhes a história para o carrasco, porque havia uma tenda, não era nas suas respectivas casas, havia uma tenda onde elas adentravam, então tinha que sair a mãe e a criança. A mãe saiu, mas a criança não. Perguntou o que foi, ela disse: nasceu morto. E cadê? Ela pegou um outro que ia morrer e apresentou aquele. Catuca alguém aí e diga: isso aqui é Deus. Escutai-me, por favor. E ela escondeu a criança, fez uma barquinha, betumou-a, envoltou em um pano e soltou o rio Nilo. Não vos esqueçais
que a filha de Faraó, a princesa, estava banhando-se, não às margens do rio, no quintal da sua casa. E o rio ia e, tipo uma baía, adentrava ali. Só há um detalhe que quase ninguém percebe. A cidade de Gozém, dá uma olhadinha no mapa, você vai ver. Ela não está lá em cima e o palácio lá embaixo. Por mais burro que fosse o rei, primeiro ele ia ficar lá em cima e a podridão vai descendo o rio abaixo. Então lá vai detritos. Ou tu pensa que os pobres é que iam tomar banho, jogar detritos e o resto ia tudo pro quintal do rei? Conversa. A cidade de Gozém estava lá embaixo, o palácio estava lá em cima. Por ótica humana, o cestinho tinha que descer, mas a história diz que o cestinho subiu correnteza acima. Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. The more soul que fly. Em vez do cestinho descer, o cestinho sobe. Olha para isso. Catuca de novo e diga: isso aqui é Deus. Alguém aqui ainda sabe bater palmas? Pois bem, 7 anos, foi às margens do rio, preparada para descer. Quando viu a barquinha, Miriam fez um oxente. E lá vai a barquinha. E lá vai Miriam. Miriam quer dizer gorda. Discutam com a tradução. E lá vai Miriam, lá vai gorducha. E lá vai a barquinha. E Miriam, oxente, subindo o rio acima. E teve uma hora que Miriam teve que correr, meu irmão, porque a barquinha tinha pela oxente. E lá vai Miriam. De repente, senhoras e senhores, a barquinha faz isso, ó. Deixa o rio e adentra. Ela vai e adentra. E vai. Entra nas propriedades do rei. Quem está banhando-se? A filha de Faraó. Quando ela via aquela barquinha, uma criança, só que ela era casada, mas era estéril, doidinha para ser mãe. Ó que Deus, ó para isso. Diga para alguém que está do seu lado: lugar de príncipe é no palácio, lá. Quando ela vir, ficou subentendido que Íris, a deusa do Nilo, deu de presente para ela. Miriam perdeu o seu irmão de vista. A história diz que ela sobe numa tâmara ou numa tamareira, palmeira, tamareira. Miriam subiu e olha o muro abaixo. Ei! Vai precisar de uma mãe para dar de mamar, tu não tem. E eu conheço uma. Desce aqui, menina. A menina, como é teu nome, Miriam? Só vai precisar de uma mãe. Eu conheço uma. Tem uma das hebreias com os peitos cheios. Que nome eu coloco nesse menino? Ei, menina, ela fez. Põe Moisés.
tornou. Mas por que Moisés? Porque Moisés, ele foi tirado, né, das águas. Então, tirado das águas, tirado Moisés. Moisés quer dizer tirado. E ela creu, ó. Sendo que Miriam estava falando diferente. Tirado, tá entendendo? Tirado do meio dos mortos. Aí, como Faraó não tinha filhos, e uma vez a princesa gerando filho, perdeu o trono. Quem era o rei? Moisés. Aí Moisés teve que ser treinado, está apto a assumir o trono. Por isso foi treinado nas academias de lutas. Ele era bom. Moisés batia para ver a queda. Não, eu lhe provo biblicamente. Eu não preciso nem provar, que você conhece de Bíblia. Da fila aqui, o último da fila de conhecimento sou eu. Então escute aqui. Moisés, ele era bom. Quem pensa que Moisés era um magricelo, você está enganado. Pensa no cabra corpo atlético. Pensou? Multiplique por 10. Multiplicou? Moisés. Não, Moisés, ele foi treinado a não ter misericórdia. Foi treinado a fazer justiça. Moisés foi treinado a bater. Sabia onde batia. Moisés foi treinado para enfrentar o perigo, porque ele era o herdeiro do trono. E não podia ser um pamonha. Ele foi treinado para, em época de guerra, deixar de ser rei e tornar-se um general. Ele tinha que ser estrategista de guerra. De uma hora para outra, Moisés sai e vai visitar a aldeia de Gósen e vê um hebreu apanhando de um carrasco. Ou tu já viu carrasco magricelo? Carrasco magricelo, o escravo corre no pau nele. Tinha que ser um brutamonte, você está entendendo? Quando Moisés viu aquilo, Moisés foi lá. E diz a Bíblia que ele matou na mão grande. Moisés sabia onde bater. Moisés matou o carrasco. Imagine o punho de Moisés. Pá, bufo. No outro dia Moisés saiu a visitar seus irmãos e viu dois hebreus brigando. Ele disse: alto lá, o que é isso? Vocês não podem brigar. O outro está pensando o quê? Quem é que levantou você como juiz? Está querendo matar a gente também como você fez ontem? Está pensando que eu não vi, não? Moisés, quando viu que o negócio já mais de 2 pessoas sabia, ele disse: só tem uma solução. Pegou um camelo, colocou uma tenda portátil, roupas e fugiu. Foi embora sem destino, porque ele não era um andarilho, ele nunca tinha saído do seu país. Ele conhecia a história dos hebreus, mas ele nunca tinha visto Jeová, nunca tinha ouvido Jeová falar. Ele ouvia falar porque dos seus pais, que disseram para ele quem era Abraão. Porque o judeu tem uma coisa muito bonita, que eu presto continências. Eles não deixam a história morrer. Eles chamam os seus filhos e conta como é que surgiu os povos. Conta a história para ele. E assim os hebreus faziam lá no Egito. E diziam: nós estamos aqui, mas um dia nós vamos sair daqui. Como eu não sei.
Mas Jeová prometeu a Abraão, e contava Abraão como foi Abraão, prometeu para Isaac, contava quem era Isaac, prometeu para Jacó, de Jacó 12 filhos, de 12 filhos a gente veio para cá, faz 430 anos, mas Deus não é um homem para que minta, Ele vai tirar a gente daqui, as nossas terras não é aqui, um dia nós vamos habitar e ser povos reconhecidos, mas como, mãe? Não sei, filho, Deus vai fazer um milagre, pode ser que eu não esteja viva para ver isso, mas conta isso para o teu filho, tá bom, filho? E assim eles não deixavam a história morrer. Então Moisés tinha ouvido falar de Deus, porque os seus pais falaram da promessa que Abraão, que Deus fizera a Abraão. Reiterou sobre Isaac, renovou sobre Jacó. Eles agora estão no Egito, mas eles sabem que um dia mais cedo ou mais tarde vai sair dali. Porque quem tem promessa de Deus tem 3 obrigações: esperar, esperar e esperar. Que tal você dizer para no mínimo 2 pessoas, falando sério, diga para ele, diga para ela: espera. Ajuda ele, ajuda ela, diz assim, ó: a tua bênção está a caminho. Foge, diz a Bíblia que ele vai para os termos de Midian. E aonde era Midian? No deserto de Parã. Não precisa ser muito conhecedor das escrituras para saber que aquela mulher que Moisés casou não foi outra senão sua parenta. A Bíblia diz que depois que o velho Abraão morreu, ele casou-se com dona Quetura. E com Quetura Abraão teve 6 filhos, e o terceiro filho chamava-se Midian. E Midian sai, e ali nos termos de Parã, à beira do Sinai, ele edifica uma cidade. Então Moisés casou com alguém de onde veio Abraão, ou de onde saiu a família, justamente do velho Abraão. Em outras palavras, Moisés casou com um parente dele, com a parenta dele. E o Moisés arma sua tenda ali na beira de uma fonte, fugindo do Egito. E de repente ele ouve uma gritaria: pega, pega, é agora, é agora. Quando ele olha, algumas moças indefesas e 18 pastores rebeldes, que não queriam deixar as moças pegarem água e queriam fazer mal para as moças. Por quê? O senhor Reuel, ou Jetro, como você quiser apelidar, rebelou-se contra o Deus de Midian e disse: eu não vou mais queimar incenso, e acabou, pronto. Aí, como ele não mais ministrava ao Deus de Midian, da cidade, então eles protestavam, dizendo que eles não podiam desfrutar das águas. Por isso então os pastores, com raiva de Reuel, com raiva de Jetro, não deixavam as filhas de Jetro pegarem água. Mas nesse dia eles se deram mal. A Bíblia diz que Moisés bateu nos 18. Moisés, mas agora imagine como esse cabra era bom de pau, de briga. 18 cabras, rapaz. Moisés era bom, do jeitinho que Jeová gosta. Conversou, estava no chão. Ainda deu de beber para o rebanho e disse às moças: ide em paz. Entrou na cabana e foi descansar. Quando pensa que não, ela chega em casa e fala para o seu pai e diz: pai. O pai disse: mas como é que vocês chegaram tão depressa hoje? É que um egípcio, pai, porque da sua indumentária, apareceu e nos socorreu. E onde é que está esse homem? Está lá numa cabana. Ô Zípora, que era a filha, vai lá buscar ele. Zípora disse: ora se vou. Zípora foi e demorou para voltar.
Quando voltou, Gerson já estava no bucho. Lê direito. Ela disse: pai, quero casar com ele. E ele disse: eu com ela. Disse: pode casar. Você vai pra onde? Eu disse: pra onde o quê, moço? Gostei tanto daqui que eu acho que vou ficar por aqui. Tem serviço? Ele disse: tenho. Qual? Bater quem aparecer. E desse dia pra cá nunca mais os pastores passaram por lado de lá, porque era aí, Moisés estava lá. E Moisés disse: vocês não vão tomar conta de ovelha mais não, deixa comigo. Cavalheiro demais. Cavalheiro. Moisés era. E ele está tomando conta das ovelhas. Aí diz a Bíblia que ele tornou-se uma pessoa de fala presa. Aí um monte de gente que não conhece nada de Bíblia fica dizendo que Moisés era gado. Qual é gado? Qual é gado? Qual é gado? Fala presa porque ele era hebreu, nasceu e foi criado no Egito. Seria tipo Abílio Santana. Seria mais ou menos isso, tipo Abílio Santana. Suponhamos, pois, que eu nasci nos Estados Unidos das Américas. Aí agora eu venho morar no Brasil. Por mais que eu saiba proferir o português dentro do vernáculo, mas não vai sair chique nem a pau. Vai sair assim, por exemplo: Brasil, 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 porque eu moro aqui no Brasil. Então, assim era Moisés, egípcio, em outra região, e a Bíblia fala que a língua era presa, porque do sotaque, só isso, não tem nada de gado. Olhe para alguém e diga: Moisés não era gado. Olhe para alguém e diga assim: aprendeu. Ok. Resumindo, 40 anos ali, tomando conta das ovelhas de Jétro. E sempre lembrava: meu pai, minha mãe, me disseram que Jeová, o Deus dos hebreus, como será Deus? Abraão, como era ele? Eu só ouço falar. Eu sou hebreu. Um belo dia, um pé de sarça. A sarça é um espinho assim, que se você pegar, esfarela. Só em pegar assim, solta na mão, até a ventania, sendo muito forte, quebra tudo. E ele viu um pé de sarça queimando. 40 anos conhecendo aquele pasto. Ele viu aquele pé de sarça queimando. Ele olha assim e disse: mas o que é isso? E por ótica humana, o normal tinha que queimar, que era igual a fio de linha, mas queimava e não se consumia. Mas ele veio: não, mas peraí, não pode. Chegar-me-ei para lá e vou ver o que é isso, porque pé de sarça. Primeiro eu não botei fogo, mas já era para ter consumido tudo, porque sarça não é madeira de lei, sarça não é sucupira, sarça não é jacarandá para queimar tanto, é pronto, sarça seria crente que não ora e não jejuma, fogo de palha. Moisés, escuta isso aqui, abençoado. Aí Moisés disse: eu vou para lá. E lá vai Moisés para ver aquela sarça. E o fogo, aquele braceiro. Moisés, quando vai chegando, a sarça falou: Moisés, ele fez: tu conhece meu nome? Moisés, Moisés, Moisés. Ele aí tremeu, mas como não era medroso, fez: que é isso aí? O que é que está aí dentro aí? Moisés, tira as alpacas dos teus pés. Ele deu de dois: não. Tirar a alpaca dos pés é uma conversa. Quem é você? Não se achegue uma conversa. Quem é que está aí? Tira as alpacas dos pés, Moisés. Não pode tirar não. Quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nossa, meu Deus. Supra que pá. Quando Moisés, queridos, ouve: eu sou o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés nunca tinha contado essa história para Jetro. Era um segredo dele. Só os hebreus conheciam essa história. Falou o nome dos três, aí tocou na ferida. É mais que depressa. Disse: Moisés, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, e é chegada a hora de mostrar a Faraó quem é o Deus dos hebreus. E eu tenho escolhido você para que vá libertar o meu povo e traga o meu povo para as terras que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Resumindo, Moisés foi. Chegou lá, os senhores conhecem a história. 10 pragas. Nada é fruto do acaso, porque o Egito até hoje adora 10 deuses. Por isso Deus mandou 10 pragas, cada uma desafiando e também derrotando os seus respectivos deuses. Sobre o Nilo, derrotando Deus Íris. A praga das terras, jogando para o ar, derrotando Deus Fete, protetor da terra. Então quando jogou a terra para o ar, piolho a rodo, lende a rodo. A mulher mais bonita do Egito não podia botar moral, piolenta. Podia botar moral não. Linda, bonita, cheia de me deixa no largo do sonho. Olha aqui, acolá. Piolenta. Piolho. Coçado. É o que? Nada. Pois é, resumindo, não vamos falar dos deuses, você conhece a história. Então os 10 deuses. Agora Israel sai do Egito. Olha que coisa linda. Israel sai do Egito. A mãe olha para o filho e diz: eu não te contei. A minha avó que passou essa história para minha mãe, e a minha mãe passou essa história para mim, e eu passei para você. Eu não disse o negócio das terras. Olha aí, rapaz, agora nós vamos possuir meu filho. Resumindo, os velhinhos diziam: eu me lembro, meu pai disse, meu filho, Jeová prometeu, eu lá não acreditei, mas lá vou eu para as terras, bem velhinho. E todos numa alegria só partiram para as terras. E lá vai ele. Você conhece o Mar Vermelho? Se abriu, o Faraó bebe água salgada e morre. E atravessa o deserto. E de repente tem aquela primeira peleja, né? Moisés, grande estrategista. Josué, escravo, ex-escravo. Arão. E de repente eles dão de cara lá no deserto de Refidim, 5 dias após quebrar os grilhões, 5 dias após sair do Egito. Ainda tinha feridas ainda. Dá de cara lá no deserto de Refidim com quem? Com os amalequitas, os chacais do deserto, os perigosos, salteadores, vândalos. Agora, como é que briga? 500 anos de experiência tinha aqueles homens. Vândalos, matavam e roubavam. Ninguém passava pelo deserto de Refidim. O caminho na realidade não era por ali. O caminho na realidade era 1 ano de caminho. Deus escolheu um caminho de 40 dias. Mas o caminho de 40 dias tinha que bater de cara com os amalequitas, que era quem comandava o deserto de Refidim. E os amalequitas se levantam contra Israel, que não sabia brigar, nunca tinha brigado. Deus arruma outra vez uma encrenca para abençoar Israel. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus vai arrumar uma encrenca para te abençoar. E de repente, um cabra de escravo sobe direto para o posto de general. Como é teu nome? Josué. Então a partir de hoje você é general. Como é esse negócio? Separa aí homens, rápido, agora de madrugada, porque amanhã de manhã tem que ter um exército preparado. Olha gente, eu sou ex-militar. Eu servi no 19º Batalhão de Caçadores, na primeira companhia de fuzileiros, lá em Salvador, na Bahia. Gente, 1 ano e meio não dá para treinar. Imagina escolher ex-escravos agora para brigar amanhã. Imagine desdentado, tudo ferido, barriga pra dentro, pé pra fora, sentido,
Não, esquerda, para a direita, não. Desculpa aí. Tudo errado. Atenção, senhor Moisés, conforme o senhor pediu. Soldado Josué, soldado quê? Você agora é general? Sim, senhor, general Josué. Apresentando o exército. Apresentando isso aí. Uns velhos tudo perebento, fitento. Para brigar com os amalequitas. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte, levanta os braços assim, e a Bíblia diz que Arão segura do lado e um segura do outro, e o velho Moisés está lá em cima, e o tal do Josué manifestou-se nele o instinto guerreiro, ex-escravo, comandando o exército, e aqueles escravos velho que nunca tinha dado uma tapa em ninguém, mas dava cada tapa que virava tipo assim popó. Pá, cai miserável, cai praga ruim, e saiu arrebentando. O Deus que arranja encrenca da vitória. Foi. Pois bem, comigo. Agora, lá vai Moisés. Pá. Chegou agora, chegou. Pá, destrói Amalequitas e vai às margens do Rio Jordão. Aí Moisés sobe ao monte, escuta isso, e diz: Israel, fica aqui. O velho Moisés sobe ao monte e olha para o outro lado, e ele tem uma visão panorâmica. Do lado de cá, o rio, do outro lado do Rio Jordão, ele sobe ao Monte Nebo e ele fica maravilhado. Moisés fala: Yahvé, o que é que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma cidade muito bonita, mas uma muralha muito alta. Aquilo ali chama-se Jericó. Ah, sim, senhor. É da gente, daqui a pouco vocês vão tomar posse. Sim, senhor. O que é que você está vendo mais? Estou vendo uma cidade lá sobre um monte, lá, aquela cidade lá, é a cidade de Jebus. Faz parte daquele que eu prometi a Abraão. Ó, Moisés, essas terras do lado de lá, é as terras que o vosso pai peregrinou. Eu prometi para eles, para todos os três, Abraão, Isaac e Jacó. E esse povo aí é um povo que vai herdar, tá bom, Moisés? Tá vendo aqui lá longe é o mundo dos filisteus. Pois é, terra de Canaã, mana leite e mel, tudo de vocês. Eles estão tomando conta do que é de vocês. Pois diz para Israel que está chegando a hora de botar eles para correrem e assumir o que eu tenho prometido. Fala, Moisés. Tudo bem. Aí Moisés desceu e disse: ó, o negócio é bom, eu tive uma visão panorâmica. Eu vi, mas não foi visão espiritual não, ele viu mesmo. Resumindo, Moisés morreu, Josué assumiu, Josué atravessa, vai com o povo. Escuta esse mistério. Josué vence a primeira peleja, Jericó. Ainda em Jericó diz a Bíblia que o exército saiu e foi para a cidade de Ai. Perdeu a peleja porque 3.000 soldados foram, mas Acã aí perdeu a peleja. Josué chamou o povo de Ai para uma revanche e ganha a peleja. Tudo bem. E lá vai Israel tomando posse das terras. Teve uma hora que Deus disse: chega de peleja, remarca as terras. Aí Josué disse: vamos lançar sorte. Daquela montanha até aquela palmeira tamareira lá longe, visto, até aquele monte acolá, visto, até aquele outro monte acolá, visto. Vou lançar sorte para ver quem é que vai ficar com aquelas terras. Pegou as 12 tribos, desculpe-me, 11 tribos, porque Levi não foi. Pá! Pronto, Judá foi sorteado. Aquelas terras lá é sua, Judá. Só que tem inimigo lá, tem gente morando lá, tem guerreiro lá. Seu trabalho é ir lá e colocar para fora aqueles que estão habitando naquelas terras. Vamos remarcar agora. Tá, remarcou de novo. Dá tua porção. Só que você tem um trabalho de ir lá e botar para fora quem está lá. Opa! Benjamim, remarcou, caiu para você. A Bíblia diz que eles se uniam. O povo de Judá se uniu com Dan. Dan chamou mais outro irmão, Esacá, por exemplo, e os 3 irmãos, os 3 exércitos, as 3 tribos
unia-se e ia lá na peleja de um. 3 é mais forte do que um, botava para correr. Na peleja do outro, os outros 3 iam, 4, 5 tribos, e assim foi. E assim eles foram tomando posse das terras. Escuta isso. Deus podia chegar e mandar uma ventania e tirar todos os habitantes da terra. Ok, só tem um detalhe. Deus não dá peixe frito a ninguém. Ele dá a vara e manda pescar. O Senhor Jeová dá carro? Dá. Lógico. Ele dá casa? Dá. E boa. Dá nome? Dá. Só tem um detalhe. Não é como muitos pensam. Não tem chuva de carro dos céus. No meu Deus dá, isso é indiscutível. Eu sou abençoado até o tutano. Não posso mais nem cuspir em qualquer lugar, que até a saliva está abençoada. Mas pelo amor de Deus, entenda. É mais ou menos assim, quer ver? Senhor, ô Senhor, oi minha linda, eu queria ser advogada. Eu também quero que minha filha seja advogada. Ô Senhor, mas há poder nas nossas palavras. Ó Senhor, eu vou dormir, e quando eu acordar, eu creio que na minha bolsa eu vou abrir a carteira amanhã de manhã, entre os documentos, e eu vou achar lá, ó Senhor, pela fé, uma carteira da OAB de São Paulo. Olha para isso. Aí Jeová diz: não procure não, porque eu não sou nenhum estelionatário, eu não vou falsificar documento. Ele dá meios para você chegar lá. Agora, nunca prestou um vestibular, como é que vai ser advogada, criatura? Tu tá doida? Ele dá meios para você adquirir o carro. Ele dá meios, eu sei que ele dá. Eu não vou trabalhar não. Eu não vou trabalhar, porque eu creio que vai vir assim, ó, um carro do céu para mim assim, ó. Lá, como diz o bom baiano, aonde? Ele dá meios. Ele podia chegar e dizer: povos das terras, pronto, toma posse. Vai lá e bota para correr. Já prometi, ok, já cumpri a minha palavra. Olha lá a terra que eu prometi, tá vendo? Tá lá, agora vai lá e tome posse. Se não partisse para tomar posse, não ia ter nada. Olhe para alguém que está do seu lado, mesmo sem ele entender, diga para ele: ele já te deu, vai tomar posse. Ok, aí parece que vejo, lá vai Judá chega de Dan, lá é minha porção, tu vai comigo? Dan disse: o meu exército é teu exército. E parece que vejo, lá vai Dan e lá vai Judá, e chega lá e o pau come. O velho Caleb estava lá, 85 anos. Judá e Dan, 2 irmãos. E os cabas correram. Aí Dan disse: agora tu vai na minha peleja, não vai ajudar. Mas é lógico, Dan, que é isso? Vamos lá. E pronto, cada um foi tomando posse. Chegou a hora de Benjamim. Vamos lá chegou agora Benjamim. Lá vai Benjamim, o caçula vai botar tudo para torar na emenda agora. Quer ver? Olha o que Benjamim fez em vez de tomar posse. Juízes capítulo 1, versículo 21. Ou tu pensou que eu tinha esquecido? Em vez de Benjamim tomar posse e matar os cabras, olha o que ele fez. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A ordem de Deus foi: vai lá Benjamim, te une com o irmão Eli, vai lá e bota Jebuseu para correr. A cidade de Jerusalém chamava-se Jebus. A ordem de Deus era: vai lá e
pau, bota Jebuseu para correr e assume. Em vez de Benjamim chegar lá e quebrar o pau e tomar posse do que era dele, fez aliança. Benjamim permitiu que Jebuseu comesse da sua roça. Benjamim permitiu fazer aliança com Jebuseus, e a ordem de Deus era: pau, mata, quebra tudo no pau, assume porque é de vocês. Benjamim não expeliu os Jebuseus, fez aliança, teve misericórdia de quem Deus não teve. Você não pode ter misericórdia de quem Deus não tem misericórdia. Você não é mais justo e não é mais justa do que Deus. Se Deus mandou botar para fora, tem que botar para fora. Deus está falando com alguém aqui. A herança é sua. Deus não tem compromisso com quem Ele não fez promessa. Eu sei que vai doer na quinta costela de algumas pessoas aqui. Eu sei que vai doer, se possível, até no tutano, na medula. Mas profeta que agrada o povo e desagrada a Deus, para mim não é profeta. Olha que exemplo tremendo. A bênção era para Benjamim. Benjamim dividiu a bênção com o inimigo, morando com o inimigo, deixando o inimigo degustar da sua roça. Quando Deus está virado, dizendo: não é isso não, Benjamim. Benjamim, Deus podia chegar e matar todo mundo, mas não era uma obra dele. Deus só faz o que é para Deus fazer. Era obra de Benjamim. Era Benjamim que tinha que fazer aquilo. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Você está entendendo? Deus deu para você, mas se você deu para alguém, Deus vai ficar irado, vai ficar zangado, mas Ele não vai tomar, porque foi você quem deu. Deus deu para você. Você quer dividir com o inimigo? Não estou entendendo. Deus está dizendo que tem alguém comendo na tua roça, tem alguém comendo na tua roça, tem alguém degustando do que é seu. Hoje é noite de botar Jebuseu para correr. Quem está entendendo a mensagem? Ei, ó que exemplo. Ó. Vamos lá para o princípio. Abraão? Oi, Jeová. E aí, Abraão, tá gostando? Sim, senhor. Novo convertido. E aí, quem é Deus mesmo? Sou eu ou Marduk? O Deus que você adorava lá na Mesopotâmia? Mesopotâmia hoje é o Iraque. E aí? Tá gostando? Não confunda Uz dos caldeus com Uz. Uz é uma cidadezinha ali bem de frente, era, né? Uma aldeiazinha ali bem de frente de Babel, próximo ali de Midian. Por sinal, Moisés e Jó era contemporâneo, da mesma época. Jó conhecia a história de Moisés, Moisés conhecia de Jó. Inclusive foi Moisés que escreveu a história de Jó. Gostou? E aí, Abraão? Está gostando? Ô, Jeová. Jeová é o nome do senhor, né? É porque eu sou novo convertido, o senhor entende. Mas tá bom demais, senhor. Ô, Abraão, eu chamei quem? O senhor chamou a mim. Mas o senhor sabe, quando chama o marido, o senhor sabe que na sombra de jacaré, a lagartixa bebe água, né, mestre? Certo. Agora eu estou vendo, parece que sua mulher, tudo bem, né? Lógico, ela é a sua outra banda, não tem nem que discutir. Agora, quem é esse cara que está viajando contigo aí? Esse aqui é Ló. Ah, Ló. Ok. Quem é Ló, Abraão? É meu sobrinho.
E essa outra aí é a mulher de Ló. Certo, e essas outras duas cachaceiras aí, quem é? Pode ler direito, gostava de pinga, ainda dava pro velho. E essa, lê direito. E essas duas cachaceiras aí, quem é? É as duas filhas de Ló. Certo. O Abraão e o... Eu chamei quem? O senhor chamou a mim e minha esposa. E quem é essas pragas aí que tá aí? Tudo meu parente. Abraão, deixa eu me apresentar que você não me conhece direito. Eu sou um Deus organizadíssimo. Quando eu chamo um, é um. Eu não tenho compromisso com Ló, não tenho compromisso com essas duas cachaceiras. Eu não tenho compromisso com essa praga aí que vem. Isso aí vai virar tempero, vai virar sal. Ó, Abraão, eu tenho compromisso com você. Eu não tenho compromisso com ele, não. Eu quero que você se separe agora. Ô Senhor, é meu parente. E daí, eu tenho nada com isso? Separa agora! Separa agora! Simplify! Deus não tem compromisso. Hello! Deus não tem compromisso com quem Ele não chama. Você pode fingir que não está entendendo. Você pode fingir que não está lembrando de alguém que Deus está mandando você botar para fora, que Deus está mandando você apartar. Quem está entendendo a mensagem, levante a mão e glorifique a Jesus. Shake and fly. Pergunta para alguém que está do teu lado, mas pergunta mesmo que seja teu parente, teu esposo, tua esposa, seja lá quem for. Como eu conheço a palavra do mestre, a palavra revelada, isso aqui que eu estou pregando é palavra revelada. Olha para alguém que está do teu lado e pergunta para ele assim: quer vitória? Olha de novo para ele e diga: então aparta. Benjamim e Jebuseu. Imagina a bagunça. Você conhece o povo de Jebus com essa história? Sabe quem eram aquelas pragas? Pensa umas piriguete. Pensou? Piriguete na Bahia é doido. Aqui não tá nem aí. Troca de macho como troca de camisa. Pensa umas piriguete. Lê a história do povo de Jebus. Depravados. Os homens homossexuais, lesbianismo comia solto, pornográfico. Pense numa bagunça. Era o povo de Jebus. E Benjamim faz aliança com essas pragas. Os senhores que conhecem de história sabem que os chamados filhos de Belial, filhos de Belial, saíram da tribo de Benjamim. O que é filho de Belial? Judeu rebelde, só isso. E os filhos de Belial era justamente a tribo de Benjamim. Olha o que deu. Que comunhão tem a luz com as trevas, gente. Quando eles iam para glorificar a Jeová, o povo de Jebus fazia bagunça, fazia relia. A Bíblia diz que um levita cortou a sua mulher em 12 pedaços, só porque ele ia viajando no seu jumento e parou em uma das cidades de Benjamim e passou a noite ali. Os homens de Benjamim viram que tinha uma mulher levita da tribo de Levi, bonita. Ali invadiram a casa do homem e pegaram o anfitrião, bateram no velho e pegaram a pobre mulher do viajante. E toda a cidade, todos os homens de Benjamim tinham relações sexológicas com ela. A Bíblia diz que ao amanhecer, o espírito de vida não mais estava nela, porque os depravados de Benjamim a estruparam. A
ponto daquele marido cortar sua mulher em 12 pedaços e mandar cada pedaço para uma tribo, a ponto de todas as tribos de Israel se revoltar contra Benjamim e brigar com seus irmãos na espada, só por causa da aliança que fez com Jebus. A ordem era: toma posse, mas eles não fizeram aliança. E posso te contar um segredo: ninguém resolveu o problema. Vieram os juízes. Agora vai, vamos ver se um dos juízes vai lá e quebra o pau. Aí veio o primeiro rei de Israel. Agora sim, Jebuseu vai botar para correr. Vai botar o Jebuseu para correr. Mas o primeiro juiz de Israel, desculpe, o primeiro rei de Israel, era de que tribo? De Benjamim. Saul. A Bíblia diz que Saul era filho de Belial, rapaz. De uma vez só ele matou 85 sacerdotes. Saul tinha demônio. Demônio pecava ele. Ninguém resolveu o problema. Aí a Bíblia diz que Davi está reinando lá em Hebron, ou em Hebron. Quando ele veio das terras dos filisteus, porque ele foi morar por lá por 2 anos para não matar Saul, ali na cidade de Gate, subordinado ao rei Aquis. Quando Saul morreu, Davi orou a Jeová e disse: para onde irei eu? Daí o Senhor Jeová disse: vai para o sul da tua tribo. E ele foi para Hebron, e o povo de Hebron o elegeu a rei. E a Bíblia diz que Davi reinou 7 anos e 6 meses em Hebron. Até que um dia os anciões de Israel, escuta isso, vieram e pediram a Davi que reinasse sobre eles, e ungiram Davi a rei. Uma vez Davi sendo ungido a rei, escuta isso, pelo amor de Deus, quando vieram para colocar a coroa na cabeça de Davi, ele disse: não, eu tenho um trabalho a fazer, eu não quero coroa agora. Então já sei, o senhor quer ver o trono? Ele fez: não. O senhor quer ver as concubinas? Não. O senhor quer ver o quê? As vestes? Se o senhor quer um alfaiate para ver as tuas vestes reais? Não. Antes que eu assuma, antes que eu pegue no cetro, antes que coroado seja eu quero saber quem é o rei de Israel. Gritaram: és tu, rei Davi. Ele disse: então meu primeiro trabalho é ir na cidade de Jebus e dizer que eu não reino junto com o inimigo. Parece que vejo Jeová colocando-se de pé e dizendo: isso aí, Davi, isso aí, meu filho, é isso aí, Davi. Pastor Abílio Santana, não tem isso na Bíblia. Tem. Eu vou ler esse versículo com você. Abre comigo aí, vai. 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5. Versículo de número 3, 4, 5, 6 e 7, para torar na emenda. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ler para você. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron e ungiram Davi. Desculpe-me, a Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar.
40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Eles eram desaforados. Eles disseram: diga a Davi que ele é rei lá, mas aqui ele não entra. A não ser que aqui só tem aleijado e cego. Como a gente não é cego, não é aleijado, diga a eles que ele é rei lá, mas de Hebrom não. Ou seja, em Jebus não, Jerusalém não. Davi era da tribo de Judá. Jerusalém está lá nos termos de Benjamim. Por isso que a cidade é chamada cidade de Davi, porque ele foi lá e tomou, era dele. Não entendi, pastor. Lá vai Davi com seus 37 valentes, lá vai Davi com seus machos, e ele sobe numa força, e Davi bota Jebuseu para correr. Davi mata Jebuseu lá no cume do monte. Ele roda a espada com seus valentes e grita: Jerusalém é nossa! Jerusalém é nossa! Parece que vejo Deus aplaudindo Davi, dizendo: isso aí, Davi, agora sim, um dos filhos de Abraão está tomando posse das terras que eu prometi. Não entendi, você vai entender agora. Eu fiz esse arrudeio todinho para te dizer que filho de Deus não é para viver como estava vivendo Benjamim. Os filhos de Jebuseus lá em cima, e os filhos de Deus morando no pé do monte. Olha que conversa. Benjamim no pé do monte e Jebuseu lá em cima. Se prepare para tomar posse de Jerusalém. Se prepare para tomar posse de Jerusalém. Chega de estar no pé do monte. Se prepare para botar Jebuseu para correr. Se prepare para tomar posse da sua herança, da sua bênção. Quem está entendendo a mensagem, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Diga para no mínimo 2 pessoas, mas diga com autoridade. Diga para ele, diga para ela: se prepare para botar Jebuseu para correr. Vai! Baixo e que plafa da rabaxada, baixo e rebefa, baixo e que plefa. Queridos, acredite. Querida, acredite. Deus reservou esta noite para tornar uma noite marcante na minha e na sua vida. Você vai sair daqui hoje de posse do seu Jerusalém, em nome de Jesus. Nada de pé de monte. Pé de monte fala de estar lá embaixo. Quem está no pé do monte, alguém estando lá em cima para ser visto, alguém tem que fazer isso, ó. Chega. Ninguém mais. Olha no meu olho aqui, por favor. Olha bem nas minhas narinas aqui, por favor. Queridos, ninguém mais. Amados, ninguém mais. Queridas, ninguém mais. Ninguém mais vai te olhar assim, ó. Ninguém mais. Só foi até hoje
que nós estaremos subindo o monte, estaremos subindo as montanhas de Jerusalém. Ninguém mais vai te humilhar. Moça, ninguém mais vai te humilhar. Amados, ninguém mais vai te humilhar. Ninguém mais vai te pisotear. Ninguém mais vai te olhar assim. É chegando a hora de tomar posse de Jerusalém. Quem acredita nisso, aplauda ao Rei dos Reis e Senhores. Chega de pé de monte. Dá para dizer para alguém com muita autoridade, dá para dizer para ele, dizer para ela: Jerusalém é sua. Eu vou te contar um mistério aqui que você pode não crer, mas é assim. Quem tem promessa de Deus é mais ou menos assim. É o que, pastor Abílio Santana? Quem tem promessa de Deus é mais ou menos assim. Aí está o crente, ele tem promessa, aí o diabo faz isso, ó. Creia nisso, tá? Capeta fulano, vai lá e perturba até. Costume um negócio sério. Dei falta. Capeta fulano, vai lá e perturba até a esperança morrer. Aí o demônio vem e toma ele luta, toma ele prova. Não sobe Jerusalém não, sobe não, porque ele não quer, não quer, porque se tu chegares lá em cima, a bagaceira é total. Aí é total. Chegando em Jerusalém, quem está em Jerusalém está lá em cima. Quem está lá em cima vê melhor. Você está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Aí quando o capeta vem, aí Jeová diz: anjo, vai lá fazer diferença. Aí chega um anjo, um capeta e um anjo. Aí o pau come na casa de Noca. Aí o cão diz: mais 2 demônios. Aí Deus diz: mais 2 anjos. 100 demônios, 100 anjos. 1000 demônios, aí Jeová, 1000 anjos. 30 milhões de demônios, aí Jeová, 30 milhões de anjos. Aí o cão em dória diz: ah é? Então eu vou lá eu mesmo. Aí Jeová diz: não vá não, senão eu vou. Não vá não, senão eu vou. Para tremer tudo lá embaixo, para tremer o inferno, para sacudir o trono do chefe dos jebuseus, eu vou dizer: Jerusalém. Aí tu manda, mas para tremer tudo lá embaixo, vamos bagunçar o inferno. Quando eu disser Jerusalém, aí você, ó, é minha, mas não é minha de prato, não é minha de quem tem certeza. Tá entendendo? Jerusalém é a bênção. Tá entendendo a promessa? Tá entendendo o mistério? Tá entendendo o mistério? Tá entendendo o mistério? É minha. Eu vou dizer Jerusalém aí você, é minha. Entendeu? Melhor. Ok? Segura essa aí embaixo.
macho Satã, segura delinquente, pilantroso, segurança, igreja militante, Jerusalém. Celestial, e-mail celestial. Eu acabo de receber um e-mail celestial do céu. Pastor, é fax? Não, que fax? O céu está avançado. E-mail. Eu vou dizer, Jerusalém, aí tu é minha, aí tu fica esperto, porque eu vou gritar logo atrás assim, ó, quando a tua voz é minha, for morrendo, aí eu vou retruncar atrás dizendo, e os Jebuseus, aí tu manda na quinta costela, nunca mais, entendeu? Nunca mais, e é minha para Jerusalém. Jebuseu, nunca mais. Mas vigia, cuidado para quando eu disser Jerusalém, tu nunca mais, tu morre lá no pé do monte. Aí eu encerro minha participação, ok? Rapaz, na segunda que eu vim aqui, tinha uma roxinó cantando aqui que doía na costela. Dá para cantar, Vasco? Dá para cantar? Então, dá instrução aí que hino que é, fica à vontade. Eu vou dizer, Jerusalém, você é minha. Eu, Jebuseus, aí tu, nunca mais, mas o nunca mais, porque hoje a gente vai torar Jebuseu na emenda. Por que na emenda, pastor? Eu quero ver soldar quando o negócio é torado na emenda. Então, preparado então? Preparado para subir um monte? Preparado para tomar posse da bênção? Igreja militante, Jerusalém!